Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. É uma alegria para nós poder retomar o estudo dos livros da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estudar a parte referente aos livros históricos do Velho Testamento. Vamos orar ao Senhor? Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Bíblia Sagrada. Como é precioso para nós ter a Bíblia em nossas mãos, poder estudá-la. Pedimos ao Senhor que abra as nossas mentes, o nosso entendimento, para compreendermos a Tua mensagem através das Sagradas Escrituras. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vocês lembram que nós estamos estudando sobre os livros da Bíblia Sagrada. Estudamos a princípio que a Bíblia é uma coleção de livros, 66 livros ao todo, escrita por cerca de 40 homens em tempos diferentes, em lugares diferentes, línguas diferentes. A Bíblia nós podemos dividir em dois grandes grupos de livros. O primeiro nós chamamos de Velho Testamento, composto por 39 livros, escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento, composto por 27 livros, escrito em grego. E nós estamos estudando especificamente, neste momento, o Velho Testamento. Semana passada, a professora Débora Luiz explicou sobre os 5 primeiros livros, o Pentateuco, e ela explicou o seu conteúdo, os autores. E hoje nós vamos estudar os livros históricos, que vêm em seguida ao Pentateuco. Ao todo, os livros históricos são 12 livros. E o que tem no conteúdo desses livros? Como a divisão sugere, livros históricos conta a história, parte da história do povo de Israel. Basicamente, depois que Moisés morreu, vocês viram semana passada que Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levar até a terra prometida de Canaã. Josué fez isso. Quando chegou lá, terra prometida de Canaã, Moisés não entrou naquela terra e o Pentateuco encerra mais ou menos por aí. E aí vem os livros históricos, conta como a partir daí o povo chega à terra e tudo o que acontece nesse período até que seja estabelecido um rei para Israel. Então, o primeiro livro histórico é o livro de Josué. O autor desse livro, ele é desconhecido. A tradição, os estudiosos atribuem esse livro, a autoria desse livro, ao próprio Josué, mas não temos certeza disso, tá? O que é que contém nesse livro? O que é que ele trata? O que é que ele narra nesse livro? Depois da morte de Moisés, o povo de Deus chegou à terra de Canaã, liderado por Josué, que sucedeu Moisés. Então, o livro de Josué conta como tudo isso aconteceu nesse período. Qual é a mensagem principal que temos nesse livro? A conquista da terra de Canaã e o estabelecimento do povo de Deus na terra de Israel, prometida por Deus. Esse é o conteúdo e a mensagem principal do livro de Josué. Depois do livro de Josué, nós temos o livro dos Juízes. O autor do livro dos Juízes também é desconhecido. Também a tradição, os estudiosos atribuem ao profeta Samuel uma possibilidade, não temos certeza. Qual é o conteúdo do livro dos Juízes? Depois de ocupar a terra de Canaã e depois que Josué, o líder que levou eles, que estabeleceu ali na terra de Canaã, depois que Josué morreu, o povo de Israel ficou sem um líder espiritual. Então eles desobedeceram a Deus, eles perderam a referência de uma pessoa que liderava espiritualmente toda aquela nação. Aí Deus levantou juízes, 12 homens e também mulheres, para julgar os pecados do povo e para dirigir como aquele povo deveria resolver as suas questões civis e espirituais. Foram 12 ao todo, 12 juízes.
Qual a mensagem principal desse livro? A desobediência do povo de Israel levou essa nação ao fracasso espiritual e social. É isso que nos narra o livro dos Juízes, basicamente. Depois do livro dos Juízes, nós encontramos o livro de Ruth. Na Bíblia nós temos 2 livros com nome de mulheres. Todos eles estão aqui nos livros históricos. Um deles é o livro de Ruth. O autor desse livro também é desconhecido, provavelmente tenha sido o profeta Samuel. Essa é uma história esse livro conta a história de uma família que vivia no tempo dos juízes, né? E conta mais especificamente a história de uma mulher chamada Ruth, que nem era do povo de Israel, mas como ela conheceu a Deus e como ela se converteu a Deus e serviu a Deus. E qual é a mensagem principal do livro de Ruth? Como Deus pode transformar a tragédia de uma pessoa em uma bênção para toda uma nação. O livro de Ruth é muito interessante. A história de Ruth é uma história muito interessante. Depois do livro de Ruth, nós temos os livros de 1º e 2º Samuel. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel, eles compõem um volume único. As nossas editoras é que dividem 1º Samuel e 2º Samuel, mas originalmente eles compõem um conteúdo único. O autor desses livros, de 1º e 2º Samuel, são desconhecidos. Qual é o conteúdo principal que encontramos nesse livro? Como Deus preparou o povo de Israel para receber um rei. O povo de Israel, vocês lembram? Josué morreu, o povo ficou sem um líder espiritual, Deus levantou juízes, então foram 12 juízes, mas levantava um juiz, o povo obedecia, depois esquecia, desobedecia novamente, aí vinha um outro juiz, resolvia algumas questões, o povo passava um tempo obedecendo, depois desobedecia novamente, e aí o povo começou a ver que as outras nações vizinhas, eles tinham reis, mas Israel não tinha um rei. Então eles pediram a Deus um rei. Então o livro de 1º Samuel conta como Deus prepara o povo de Israel para receber o rei. O 2º livro de Samuel nos conta como Deus estabelece um rei para o povo de Israel. Então esse é o conteúdo dos livros de 1º e 2º Samuel. Depois de 1º e 2º Samuel, vem os livros de 1º e 2º Reis. Também originalmente era um volume só. As nossas editoras que separam em 2 volumes. E o autor desses livros de 1º e 2º Reis também é desconhecido. E o conteúdo desses livros ele narra a história do povo de Israel durante o período dos reis. O reino de Israel ele foi dividido em 2 reinos, né? Um reino do norte, um reino do sul. Depois o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, passou 70 anos escravos na Babilônia, do mesmo jeito que já havia passado um tempo escravo no Egito, agora eles foram levados cativos, escravos para a Babilônia por causa da desobediência a Deus no período em que havia reis em Israel. Então o livro de 1º e 2º Reis, ele vai nos contar essa história, como sucederam cada um dos reis, o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de mal, como eles obedeceram a Deus, como eles desobedeceram a Deus, como o povo reagiu a tudo isso e como Deus levou esse povo para ser escravo na Babilônia, para que eles pudessem aprender a confiar e a depender e a buscar somente a Deus. Então a mensagem principal desse livro é que o povo de Israel foi infiel a Deus e Deus trouxe uma punição para o seu povo, que foi o cativeiro na Babilônia. Depois dos livros de Reis, nós temos os livros de 1º e 2º Crônicas. O autor também é desconhecido, possivelmente tenha sido escrito por Esdras
um judeu que foi levado escravo, cativo para a Babilônia. E a palavra crônicas, ela significa registro de fatos comuns. Então, mais uma vez, os livros de crônicas traz um relato do que aconteceu nesse período dos reis, do reinado, do cativeiro. Ele faz uma lista das famílias importantes, desde Adão até o cativeiro na Babilônia, e também apresenta muitos detalhes sobre a vida do rei Davi, o rei mais importante, vamos dizer assim, mais conhecido do reinado de Israel. Segundo Crônicas, ele conta a história do rei Salomão, o filho de Davi, e também dos outros reis de Judá que reinaram naquela época. Então, o livro de Crônicas, ele narra, faz o registro de alguns fatos que aconteceram naquele período. Qual é a mensagem principal desses livros? Lições preciosas sobre a atividade de Deus na história do seu povo, na história da humanidade. Como Deus intervém e age na nossa história. Depois desses livros de crônicas, nós encontramos o livro de Esdras. Provavelmente foi escrito pelo próprio Esdras. E o conteúdo dele é uma continuação dos livros de Reis e dos livros de crônicas. E ele mostra como o povo de Israel começa a voltar do cativeiro para Jerusalém. Deus havia prometido que o povo voltaria para Jerusalém. Então o livro de Esdras conta como o povo começa a voltar do cativeiro para Jerusalém. Qual é a mensagem principal desse livro? O restabelecimento de Israel como a nação da terra prometida. Como Deus traz de volta o seu povo através de sua misericórdia, perdoando os seus pecados, restabelecendo um lugar para eles de viverem e cultuarem e servirem a Deus. Esdras conta essa história. Depois do livro de Esdras, nós temos o livro de Neemias. O autor, possivelmente foi Neemias, foi contemporâneo de Esdras, também ajudou nesse retorno do cativeiro. Né? E inicialmente Esdras e Neemias, eles eram um conteúdo só, um livro só. Também as nossas editoras que separam em 2 livros. Né? E qual é a mensagem principal do livro de Neemias? É a reconstrução de Jerusalém como a cidade escolhida de Deus. Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, os muros da cidade foram derrubados. Naquela época, as cidades eram cercadas por muro para proteção. Então, os muros foram derrubados. O templo onde o povo adorava a Deus foi derrubado. No livro de Neemias conta como Deus restaurou esse povo a Jerusalém através de um outro rei que dominou a Babilônia, e agora o povo deixou de ser, o povo de Deus deixou de ser escravo do rei da Babilônia e voltou, e foi permitido que voltasse para Jerusalém e pudesse ali reconstruir a sua cidade, pudesse reconstruir o templo onde eles adoravam a Deus. O livro de Neemias conta essa história de forma maravilhosa, muito bacana a gente ler essa história no livro de Neemias. Depois do livro de Neemias, nós encontramos o livro de Esther, o último dos livros históricos. E ele registra a origem da festa chamada Festa do Purim, que era uma festa que celebrava todos os anos a saída do povo de Deus, né, daquele cativeiro, e como Deus os livrou de ser eliminado pelos seus inimigos. Então, o conteúdo de Esther é registrar principalmente essa festa que era uma celebração por esse livramento de Deus. Lembram que quando eles saíram do cativeiro lá do Egito, foi estabelecida a Páscoa, aquela celebração para comemorar. Aqui, esse cativeiro da Babilônia, quando eles saíram de lá, essa festa do Purim lembrava anualmente como Deus tinha livrado o povo dele de ser eliminado. Qual é a mensagem principal do livro de Esther? É a fidelidade de Deus que é demonstrada da forma como ele livra
o seu povo dos seus inimigos. O livro de Esther tem uma particularidade muito interessante. Nós não encontramos a palavra Deus no livro de Esther. Interessante, né? Mas é um livro muito gostoso de se ler. Então esse é um resumo dos livros históricos. São 12 livros que contam parte da história do povo de Deus, como Deus abençoou, como Deus restaurou, como Deus cuidou do seu povo durante aquele tempo. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe na compreensão do que as Escrituras Sagradas nos falam acerca de Deus e de nós que somos o seu povo. Que Ele nos abençoe. Amém.